Você até usa ChatGPT, mas as respostas são genéricas demais. O problema, talvez, e eu posso dizer que provavelmente não seja a IA, é a forma que você treinou esse chat. E em poucos minutos eu vou te mostrar como é que você treina a sua inteligência artificial com as informações do seu negócio para que ela realmente te ajude sem que você precise saber programar, sem nenhuma complicação. Nesse vídeo a gente vai ter basicamente 3 partes. A primeira parte, você vai entender o que significa treinar uma IA, porque isso muda completamente o resultado que você vem tendo aí. E na segunda parte, a gente vai colocar a mão na massa. Na prática, eu vou compartilhar a tela, vou trazer diversos exemplos para que você entenda como fazer isso, como treinar a sua IA para que ela te ajude a trabalhar a favor aí do seu negócio. Lembrando que você não vai precisar saber nada de programação, sem nenhuma complicação, simples assim. Mão na massa. E na terceira e última parte desse vídeo, a gente vai entender se está funcionando e como ir ajustando para que ela fique cada vez melhor. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Vamos embora. A primeira parte, o que significa treinar uma inteligência artificial? Nesse vídeo, a gente vai se aprofundar no ChatGPT. Tem diversas inteligências artificiais, cada uma com suas características, as suas vantagens e desvantagens, mas o GPT, ele é o mais conhecido, é o mais famoso, pelo menos até a época na qual eu estou gravando esse vídeo. Então eu vou me aprofundar nele. Lembrando que por mais que ele tenha a versão paga, a gente vai fazer aqui as coisas na versão gratuita e ele vai responder numa boa, beleza? Depois você entende se você quer avançar, se você usa com muita frequência, se você não gostaria de limite. Mas na gratuita já te resolve praticamente 80% aí do que você precisa com o seu trabalho. O cenário que deve estar acontecendo aí é, você ou sabe que existe o ChatGPT, ou já usou e desistiu por ter achado genérico demais. Você abre e você já sai pedindo, por favor, escreva uma mensagem para eu mandar para o meu cliente, por favor, faça um e-mail de prospecção, por favor, diga como eu vendo melhor esse meu produto. Tudo bem, é melhor do que nada, e eu prefiro que você esteja usando o IA do que esteja ficando para trás, vendo esse avalanche, essa revolução acontecer diante dos nossos olhos. Mas nessas respostas que ele te dá, quando você já sai gorfando essa pergunta, pedindo as coisas, claro, vai soar genérico, não vai ter o seu tom de voz, não vai saber quem é o seu cliente, se o seu produto ele tem ali uma proximidade maior, se o seu cliente paga caro, tickets elevados ou relativamente mais acessíveis, enfim, e fique em paz, você não vai precisar ficar imputando tudo. Mas, com o tempo, como eu falei, a gente vai treinando. Eu quero te falar como que você consegue treinar para que já tenha bons resultados em poucos minutos aqui nesse vídeo. Basicamente, quando a gente fornece esse contexto para a IA, às vezes você acha que é diferente. Imagina que você contratou um estagiário, imagina que você contratou um novo colaborador, ou que você está falando do seu negócio para algum colega, para algum familiar, para algum cliente. Você não vai e explica melhor? Você não fala, putz, vem por aqui, faz assim, isso eu não gosto muito bem, isso eu prefiro dessa forma, eu não falo com esses jargões, eu prefiro ser mais informal, eu gosto do meu tom humorado. Por que quando a gente está falando com humanos, a gente super destrincha, e quando a gente está utilizando uma IA que vai basicamente resolver e aumentar muito a sua produtividade aí no seu negócio, você não quer fazer o básico? Então, se fizer um arroz com feijão, eu tenho certeza que a IA já vai te responder melhor. Então, que a gente forneça contexto, essa é a sua tarefa. E cada vez, esse chat vai ficar mais personalizado aí para o seu negócio. Bora com a mão na massa mesmo, na prática. Deixa eu compartilhar a tela. Abrindo o GPT, você vai ter aqui a carinha com o novo chat. Então, por onde começamos? Ele mesmo está te perguntando. Então, eu estou abrindo aqui uma conversa nova para que não tenha um contexto, um histórico. Eu quero que você veja que com poucas mensagens a gente já consegue um resultado muito melhor do que você sair pedindo. Colocar como um exemplo prático aqui, sou um consultor financeiro. Vou incorporar aqui o papel de um consultor financeiro, na qual eu poderia já sair pedindo, me escreva um e-mail para que eu envie para minha base de clientes. Forneci praticamente nada. Se eu, por exemplo, escrevo aqui, sou um consultor financeiro para pequenos empresários. E fica tranquilo, esses errinhos de português, na verdade, você nem precisa corrigir, que ela já entende. E aí você vai colocar aqui, ajudo donos de negócio a organizarem as finanças e aumentarem o lucro.
Bacana. Meu diferencial é usar a linguagem simples, sem colocar aqui economês. Sabe o juridiquês, economês, matematiquês, que só quem é formado na área entende? É isso que eu não quero, porque se eu quero que o meu cliente entenda, eu quero ser claro na minha mensagem, eu tenho que evitar falar com as pessoas da minha classe, né? Pessoas que são formadas em economia, certo? Então eu vou colocar aqui sem economês. E agora, focando em resultado prático. Agora, também vou falar que meu jeito de falar é direto, sem rodeios, informal, mas profissional. Legal? Repito que eu já dei algumas informações e com isso não vai soar tão genérico. Beleza? Esse é o primeiro passo, que eu falei quem eu sou. Agora, eu vou só pedir essa confirmação para ver se ele captou e eu já vou para a minha próxima instrução, antes de sair pedindo as coisas. Vamos lá? Verifica se você entendeu as infos acima para que eu te dê mais instruções. Beleza? Bora! Então, vamos ver se ele entendeu. Olha o papel, o objetivo, o diferencial, o tom da comunicação. Você repara aqui, isso já é diferente do que eu tivesse simplesmente pedido alguma coisa? Mas vamos lá, vamos trazer agora o que eu quero que ele faça, certo? Vamos lá, agora eu falei um pouquinho de mim, mas agora eu quero também trazer uma instrução, eu estou dizendo de um parágrafo, coisa que você pode simplesmente, ou usando um celular, ou até mesmo com o microfone no seu computador, mandar por áudio, até facilita. Agora, nessa segunda parte prática, eu quero que como que eu gostaria que ele me respondesse. Então vamos lá, quero respostas diretas sem enrolação. Frases curtas e simples, sempre com exemplos práticos quando possível. Beleza? O que eu não quero? Não quero palavras difíceis, formalidade excessiva, listas genéricas, sem contexto. Use linguagem que meu cliente, lembra? Dono de pequeno negócio, entende facilmente. Pegou a essência? Reparou que agora eu mandei a instrução de como eu gostaria, palavras curtas, reforce que é para o meu cliente, gosto de exemplos práticos quando possível, e ele já me trouxe aqui, cara, olha lá, exemplo do estilo que eu quero. Ponto. Toda a conversa agora vai ser baseada com isso. Agora vamos lá. Tenho uma mensagem no WhatsApp, eu poderia copiar um print aqui, mas vamos lá simular essa mensagem para ficar mais didático. E gostaria que me ajudasse a responder, certo? Por enquanto não estou com dinheiro para esse investimento. Me chame mais. Nenhuma outra oportunidade. Isso aqui eu recebi de um cliente, uma objeção de venda. Legal, eu simplesmente falei, me ajude a responder. Ele vai trazer algumas opções. Eu já vou trazer mais uma dica aqui, fazendo na prática com você. Cara, direta e respeitosa, perfeito, sem problema. Só uma pergunta rápida. Hoje o que mais pesa são as finanças do seu negócio? Opção 2, fazer a pessoa refletir. Tranquilo, entendo, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje seu negócio está dando lucro todo mês ou ainda? Repara que ele não está aceitando esse não, essa negativa, essa objeção como resposta final. E ele está tentando. Gostaria de quebrar a objeção. Peço que responda uma única opção na qual você entenda que é a melhor para mim e meu cliente. O intuito é fecharmos a venda. Legal? Mandei para ele. E agora, entendo. Repara que ele tinha dado 3 opções e ele continuaria dando 3 opções desde que eu não solicitasse, pedisse, falasse com ele que eu quero apenas uma opção. A partir de agora ele já aprendeu. Pensa que a diferença da IA para um humano é porque a IA você não precisa ficar repetindo sempre, sempre, sempre. Ela aprende, ela armazena isso num contexto, ela leva em consideração um histórico que por muitas vezes é inviável para um cérebro humano. Você lembrar de coisas de meses atrás que foram escritas nesse chat, coisa que ela consegue fazer. Mas eu não acho que você tenha que, por conta disso, você ignorar o fato de eu não tenho que treinar nada. Tem que treinar. E, na verdade, você vai treinar uma única vez e vai colher frutos por muito mais tempo do que você treinaria um humano.
Vamos voltar lá para ver o que rolou. Entendo, mas deixa eu te falar uma coisa bem direta. Normalmente, quem me procura também acha que não tem dinheiro e descobre que o problema não é a falta de dinheiro, é a falta de organização. Ele pegou aqui, lembra que eu sou um consultor financeiro, então ele já começou a fazer um nicho com o negócio. Já peguei cliente que faturava 25 mil por mês e não sobrava nada. Depois de organizar as finanças, começou a sobrar 3 a 5 mil. A pergunta é, hoje o seu negócio não tem dinheiro ou você não sabe ainda para onde ele está indo? O que eu trouxe aqui? Já comecei a quebrar a objeção e puxar para um caminho da venda, sem ter que você ficar explicando para ele seguir um método spin selling, para ele se basear num lobo de Wall Street, para ele ser um campeão de vendas. Ele já tem isso de uma forma intrínseca, mas o básico, o arroz com feijão, precisa ser feito. Agora bora para um outro chat com outro exemplo para que você consiga ver que isso adapta para qualquer nicho e para qualquer negócio com poucos minutos? Então vamos lá, eu tenho que primeiro falar sobre mim e depois sobre como eu gostaria que ele respondesse. Então vamos lá, tem uma loja de roupas femininas. Minhas clientes têm entre 25 e 40 anos, classe média. Eu vendo roupas estilo casual moderno, confortável mais bonito, meu jeito de falar é descontraído, como uma amiga dando dica. Não uso palavras complicadas de moda, falo simples. Lembra lá do economês, juridiquês? Eu também gosto de falar simples, eu não gosto de palavras complicadas. E agora para você ver como a IA, ela aprende e como você pode treiná-la da forma que você quiser, desde que você não tenha preguiça, na verdade eu já vou colocar nessa mesma instrução também quero textos descontraídos como se estivesse conversando com uma amiga. Frases curtas, sem formalidade. Use emoji quando fizer sentido. Não quero termos técnicos de moda, linguagem rebuscada, tão sério. Fechou? Então pense que no outro eu fui lá e mandei uma instrução, depois eu mandei outra. Agora eu já mandei de uma vez. E é assim que você vai entendendo como que você treina a IA. E não só o ChatGPT, mas qualquer IA para qualquer tipo de material. Seja você criando uma imagem, gravando um áudio, gerando um vídeo. Não importa. As IAs, elas precisam de contexto. Beleza, então no fundo ele já pegou. E caso alguma coisa não esteja ainda certa, você tem que falar. Não gostei disso. Isso não está certo. Assim como você faria para um humano. Estamos alinhados aqui. Vamos pegar um exemplo? A cliente me mandou um e-mail dizendo que viu uma bolsa mais barata. Olha, vou deixar os erros de português. Mais barata na concorrência. Porém, a minha tem muito mais qualidade e eu prezo por materiais que não prejudicam o meio ambiente. Beleza? Me ajude a responder esse e-mail em um tom que não pareça agressivo. Repara que eu não botei acento, não botei essas coisas, não estou dizendo para que você faça isso, mas de propósito eu quero que você entenda que você tem que treinar a IA. Se você gravar um áudio e sair com algumas traduções quando a gente transcreve o áudio não tão exatas, cara, tá tudo bem, ela vai entender. Vai por mim, ela foi treinada com bilhões de dólares e ela entende mesmo que você não tenha um texto impecável. Eu podia copiar e colar um print do e-mail, eu podia copiar e colar o texto do e-mail, ou eu podia simplesmente explicar, e tá aqui. Tendo você comparar preços, é super normal. A diferença é que nossa bolsa, e aí é óbvio que eu não falei o nome da minha marca, mas se eu tivesse falado ele já teria usado, não é feita pensando só em preço. Eu escolho materiais de mais qualidade e também não prejudica o meio ambiente. Isso faz a bolsa durar mais. Olha que legal, um insight, ele começa a mostrar os benefícios, a bolsa durar mais, ser mais resistente, menor impacto na natureza, me ajudando a defender o porquê que o meu é melhor, o porquê que o meu não é apenas comparativo ao preço, ele tem mais valor agregado. Muitas clientes acabam voltando justamente por isso. Preferem comprar uma vez que realmente vale a pena. Se quiser, eu fico feliz de mostrar detalhes da bolsa para você comparar melhor. Repara que eu respondi de uma forma muito leve, com frases curtas como eu havia pedido, de uma forma descontraída, emoji quando fizer sentido, emoji, emoji. Repara que a gente vai treinando. Aí eu falo, acho que ficou faltando eu guiar com uma pergunta no final, induzindo a escolher um modelo que seja mais acessível e caiba no bolso dela, sem parecer um vendedor chato. É o mesmo e-mail, só que você pode ter pensado isso, assim como eu pensei. Se quiser, você faz? Não, eu quero dar uma opção. Inclusive tem uma técnica de venda que a gente dá uma opção ou, né? Ou essa ou essa. E é claro, a pessoa vai ter que se esforçar para escolher o não, que não é nenhuma dessas duas opções. Repare que no final aqui, ó, você prefere algo mais compacto ou uma bolsa maior para caber tudo no dia a dia? Não é se você quiser, não. O que você prefere? Então a pessoa ela vai responder isso e com isso você já vai guiando melhor a venda. E você agora vai ter esse chat treinado
no seu GPT, no seu celular, no seu computador, gratuito, para que você pergunte o que você quiser. Literalmente, para responder e-mails, para responder WhatsApp, para pensar sobre novos produtos, para avaliar fotos se estão boas, para mandar o site do concorrente e entender se tem algo que você está deixando de visualizar, para entender quais são ali os seus engajamentos nas redes e se isso são métricas aceitáveis, para entender o seu relatório de vendas e onde que tem gaps, onde tem buracos, lacunas que você não está enxergando, enfim, fazer o que quiser para você, como qualquer humano faria, só que a IA faz de uma forma extremamente mais rápida, lembrando de todo o histórico, todo o contexto e, obviamente, de uma forma melhor com base nesse contexto todo. Então, a inteligência artificial ela já está aqui presente e quem está usando a favor, eu tenho certeza, já tem dados que comprovam as empresas que estão colocando em IA estão aumentando em muito a sua produtividade, melhorando a sua receita, aumentando o seu faturamento, reduzindo os seus custos. São inúmeros resultados e eu não quero que você fique para trás. E no terceiro e último ponto desse vídeo, eu gostaria que você entendesse que tá tudo bem se ela não for perfeita no começo, porque a nossa ideia é entender se está funcionando e a partir disso trazer pontos de melhoria. Como eu vou saber se esse e-mail vai trazer uma conversão melhor ou trazer o resultado que eu espero? Como eu sei se aquela mensagem do consultor financeiro ela vai sim ser respondida? Ou se respondida ela vai trazer uma outra objeção? Ou se outra objeção ele ainda não vai ter feito o pagamento? Como que eu vou saber isso? Como que ela vai saber isso? Aí ela vai saber a partir do momento que você voltar aqui e falar o que aconteceu e o que a gente deveria fazer. E se você não souber, pergunta. E agora? Qual é o nosso próximo passo? É literalmente um amigo, um fiel companheiro que vai fazer o que você quiser, que conhece de tudo, de todas as áreas e que está disposto para te ajudar, desde que, óbvio, você queira ajuda. E aí você vai fazer o quê? Errou o tom, errou uma mensagem, usou um jargão que não gostou. Cara, explica. Ah, ele não tem informações suficientes sobre o meu negócio. Cara, sobe planilhas, sobe as imagens do seu produto, sobe o seu logo, sobe as avaliações dos clientes do Google, sobe todas as reclamações do Reclame Aqui para que você entenda o que tem que evoluir nos seus produtos. Adiciona exemplos e mais exemplos do que você gosta. Adiciona exemplos e mais exemplos do que você não quer. Vai treinando, vai deixando ela cada vez mais capaz de te ajudar. Quanto mais contexto, melhor ela vai ficar e melhor serão os benefícios que você vai colher aí no seu negócio. Entre os meus mentorados e as pessoas que utilizam as nossas plataformas de IA, já tem um número que as pessoas economizam em torno de 5 a 10 horas por semana. Eu estou falando de um dia útil, você não trabalha de forma produtiva 10 horas no dia. E já temos esses resultados que as pessoas ganham basicamente um dia da semana para que consiga ter mais tempo, seja para curtir a sua família, para curtir a sua vida ou para que você consiga fazer mais dinheiro atendendo mais clientes, pensando mais no seu negócio, delegando para a IA, o que ela faz melhor do que você, do que eu, do que qualquer pessoa nesse planeta Terra. Deu para você perceber que treinar IA não é um bicho de 7 cabeças, não é complicado. Você viu aqui comigo em pouco tempo, eu dei 2 exemplos, eu passei por uma plataforma apenas, eu fui ali mão na massa para que você entendesse, putz, um e-mail, uma mensagem, um tom, mas dá para você fazer ao infinito e além. E se você ainda não está com essa afinidade com a IA, ou se você já usou e não gostou, achou genérico, desistiu, ou se não sabe qual inteligência artificial usar, bora, abre o GPT. Saindo desse vídeo, isso pode mudar o seu negócio, pode te ajudar a vender mais o seu produto. Vai lá agora no GPT, fala um pouco de você, fala um pouco do seu cliente, fala um pouco do seu negócio, fala um pouco de como você gostaria que ele respondesse, manda uns prints de mensagens, copia as avaliações, treine essa IA e comece a perguntar tudo que você ia fazer, mas fala, vou perguntar lá para ver como que ela responderia. E você vai ver com os próprios olhos que ela vai responder e vai fazer muito melhor. Não só melhor do que você, é melhor do que eu faria, melhor do que qualquer pessoa faria, desde que a IA esteja treinada. Comenta aqui abaixo se você foi lá, usou a IA
treinou ela e você teve resultados melhores. Me fala com o que você teve esses resultados. Eu espero que eu tenha ajudado. Vai lá, não adianta nada você ficar aqui na teoria, somente me ouvindo, você tem que ir lá, colocar a mão na massa, é no campo de batalha que a gente vai lá e consegue os nossos resultados e os nossos negócios crescem. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo.